sido os relatos do dia a dia de Jesus que São Marcos vai nos contando. E lembra que ele tem essa chave de leitura, né, São Marcos? Nós temos que seguir esse Jesus que ele está nos apresentando. E semana passada, então, esse Jesus que está sendo apresentado tinha chamado os primeiros e dito que a gente precisa se converter. E hoje vai ensinar na sinagoga. E na semana que vem, Jesus vai decepcionar o nosso amigo Pedro pela primeira vez, porque ele vai curar sua sogra. Brincadeirinhas, claro. E Jesus ensina como quem tem autoridade. E vale a pena pensar nisso. Em última análise, a gente nunca vai poder imitar totalmente Jesus nisso. Porque, bem, só ele tem a autoridade verdadeira de Deus. Só a palavra de Deus é capaz de criar. No Gênesis, né, criou o mundo. E no Evangelho de hoje, a palavra dele expulsa o demônio. É pela palavra que o pão se torna o corpo, né? Tu, isto é o meu corpo. É pela palavra que o pecado é absolvido, eu te absolvo. Jesus é que é Deus, o Senhor. Os escribas, os fariseus, os mestres da lei, eles não falavam em nome próprio, mas no nome de Moisés, dos profetas. E como a gente cita Jesus, cita um autor lá, talvez um santo. Então, nisso não podemos imitar Jesus. Mas Jesus falava com autoridade, não só porque era Deus, porque é Deus, mas também porque ele não fala de teoria. Ele fala do que ele acredita e do que ele vive, e porque as suas obras testemunham o que ele diz. E isso também gera autoridade, e isso a gente pode sim imitar. E aí vem aquela pergunta óbvia, mas que pode nos ajudar. E nós, tu e eu, temos tido essa autoridade? Temos dado o testemunho da nossa fé? Provavelmente a gente não está nem expulsando demônio, né? Com exorcismo, e a gente nem pode dizer que não cai de vez em quando. Mas a gente pode ajudar, sim, as pessoas a conhecerem a Deus. Aquele que realmente tem autoridade para expulsar todo tipo de demônio. O das trevas e os dos pecados. O nosso testemunho pode expulsar ou atrair demônios. E, bem, ninguém está querendo ficar abraçado com o capeta, né? Uma palavrinha ainda sobre os demônios. Primeiro, tem gente que insiste em dizer que quando o evangelho fala que alguém tinha um demônio, na verdade tinha algum tipo de doença psíquica. Ora, que já tinha doença psíquica, isso é óbvio, né? Mesmo que eles não conhecessem todas. Mas não é óbvio também que Jesus consiga distinguir uma coisa da outra. Pois se está escrito que Jesus expulsou o demônio, então ele expulsou o demônio. E no evangelho de hoje está se falando de um demônio expulso pela palavra de Deus. Mas nós provavelmente não temos um demônio com a gente, graças a Deus. Mas todos temos sim os nossos demônios. A preguiça, a inveja, a vaidade, rancor, falta de perdão, de paciência, os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas misérias. Isso aqui anda meio fora de moda, essa coisa de pecado. E isso é muito sério. Não, a gente não é o tipo de pessimista que fica pedindo perdão dos pecados para se lamentar, de como eu sou fraco, eu não tenho jeito mesmo. Não, não é sobre isso. Lembra que a absolvição da missa, o padre diz: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. É para cima a coisa, é para a vida eterna. Mas não ter noção do pecado é não ter noção da graça. E aí, bem, se for assim, comamos e bebamos, porque só tem essa vida aqui. E quando a gente percebe o que o pecado causa em nós, o quanto nos desfigura e o quanto é injusto com Deus o nosso pecado, mas mesmo assim Deus nos ama e nos perdoa, tantas vezes quanto for necessário. Como diz o nosso padroeiro Vianney, está tão disposto a nos perdoar como uma mãe a tirar seu filho da fogueira. Então a gente percebe o quanto nós somos amados, a gente percebe como o amor de Deus é grande, desproporcional e um tanto maluco. O Senhor nos olha, o Senhor nos vê. Se os outros pudessem nos ver como Deus nos vê, na verdade da nossa alma, muitos talvez não nos amariam mais, mas Deus nos ama. Porque Deus vê o pecado em nós, mas vê também a graça original e vê o santo que a gente ainda pode ser. Aliás, a gente gosta tanto, e tem que gostar mesmo, né, da misericórdia de Jesus. Mas se a gente não tiver miséria, como é que vai ter misericórdia? Se não tiver pecado, a gente vai pedir que Deus nos perdoe do quê?
quando a gente reza no Pai Nosso e pede para Ele que perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É claro que o que nos faz santos não é sermos catadores de pecado, muito menos do outro, né? Mas reconhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos nos ajuda muito a ser santo, porque a gente busca afastar de nós os pecados para sermos mais livres para amar a Deus, porque o nosso coração tem os seus limites. E se ele estiver muito cheio de outras coisas, não vai sobrar espaço para Deus. E sabe o que é remédio para tudo isso? A palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje é tão poderosa quanto era no dia que Jesus expulsou aquele demônio. Por isso a gente precisa ler, meditar e rezar com a Bíblia, sobretudo com o Novo Testamento. Todo dia um pouco. Viver a vida de oração, a vida sacramental, rezar o terço, pedir, suplicar ao Senhor que nos liberte, nos cure, nos converta. São Marcos disse que Jesus começou a ficar famoso, ele vai dizer no finzinho. Todo mundo começou a conhecer, reconhecer Jesus. Até os demônios, eles sabiam que ele era o santo de Deus. Mas no fim, a maioria desses admiradores de Jesus rejeitaram Jesus. Viram Jesus como inimigo, porque Jesus não agradou a todos, porque o amor, ele é exigente. Nenhuma novidade nos tempos de hoje, não é verdade? Por isso, sejamos mais do que admiradores, ou mais do que seguidores de Jesus, mas verdadeiros discípulos, cristãos de verdade. Seja Jesus o nosso critério, o motivo das nossas escolhas. Que Nossa Senhora nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.